quero trazer para nós hoje uma dura, pesada e, por que não dizer, confrontadora advertência. Daquelas palavras nas Escrituras que, infelizmente, nos tempos da evangelização moderna, nós pouco ouvimos. E há porções nas Escrituras que estão sendo negligenciadas, que são postas de lado como se elas não estivessem na Bíblia. E elas estão nas Sagradas Escrituras e elas precisam ser pregadas. Como o salmista declarou, eu vou cantar a misericórdia, e a misericórdia vem primeiro, mas cantarei também o juízo de Deus. Eu tenho que anunciar para você, enquanto pregador do Evangelho, a salvação pela graça, contar para você que Jesus morreu na cruz, pagou os nossos pecados, morreu por nós, mas eu preciso anunciar, caso você não aceite, não se converta, você vai perecer por toda a eternidade. Não foi assim que Jesus nos mandou? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Evangelho significa boas novas a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas ele não parou por aí, ele acrescenta, mas quem não crer será condenado. De modo que quando eu prego o Evangelho, eu ou qualquer pessoa, homem ou mulher, pastor ou não, não importa, as pessoas inclusive ficam brigando por causa de títulos, eu prego que quem crê no Evangelho e for batizado será salvo, anuncio, prego a salvação e todas as benesses da salvação, mas anuncio também que quem não crê será condenado. E eu prego o que significa essa condenação. É o que eu vou fazer hoje. No profeta Isaías, capítulo 65, nós vamos ler do 11 até ao 15. Profeta Isaías 65, do 11 ao 15, você vai encontrar, abra a Bíblia para você ler junto comigo. Quero ler junto com você, nós vamos entendendo o texto. E num primeiro momento, Isaías está falando da promessa de Deus em responder às orações, de se revelar, inclusive aqueles que não o buscavam, que é o nosso caso. Ele começa dizendo, fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por um povo que não me buscava. E aí ele fala nessa primeira parte das bênçãos de atender a Deus, de ouvir a Deus, de andar com Deus. Mas quando ele chega no versículo 11, olha só, preste bastante atenção, para quem essa palavra é dirigida. Espero que não seja para você, seja uma advertência. E caso seja a sua condição, que você pondere hoje. Mas a vós que vos apartais do Senhor, que esqueceis do meu santo monte. Então veja, a palavra, ela é dirigida a pessoas que estão se apartando de Deus. Vamos, para não falar de ninguém, eu não falar, não usar o exemplo de ninguém, vamos dizer que eu, Fernando Ferreira de Albuquerque, pastor na Igreja Internacional da Graça de Deus, apresentador do Paraná na Graça, me intitulo aqui o Amigo do Paraná. Vamos dizer que eu, por qualquer motivo, por decepção, ou por pecado, ou por fraqueza espiritual, ou por revolta, não importa, o motivo que você queira. Mas vamos dizer que eu me cansasse de Deus, me cansasse de Jesus, do Espírito Santo, do Evangelho, da graça, e falasse assim, estou me apartando do Senhor. Não quero mais saber. Não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber da Bíblia, não quero mais saber de oração, não quero mais saber de santidade, não quero mais saber de nada. Vou me apartar de Deus. Saísse da igreja, saísse das coisas de Deus e fosse viver uma vida dissoluta, promíscua, pecadora, ímpia, perversa. Essa palavra viria para mim. Naquele exato momento, essa palavra que eu vou ler agora,
seria a palavra de Deus para mim. Possivelmente há pessoas nessas condições. Eu peço a graça de Deus de nunca fazer o que conjecturei agora. Creio que não, mas eu sei que estou falando com pessoas assim. Então, a vós que vos apartais do Senhor, e se um dia você se sentir tentado a se apartar do Senhor, lembre do profeta Isaías 65:11. A vós que vos apartais do Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte. O santo monte de Deus significa o todo da vida espiritual. É a igreja, é a oração, é o jejum, é a leitura bíblica. Ele está, na verdade, falando de uma completude de tudo que significa ser de Deus, de tudo que significa a devoção. Então, você que esqueceu da devoção, você que se esqueceu que a igreja, que frequentar a igreja é algo que Deus mandou, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Você que deixou de orar, você que deixou de ler a sua Bíblia, você que deixou de amar o seu próximo, você que deixou de servir a Deus, você está se esquecendo do monte do Senhor, daquele lugar onde você viveu, você se moveu, você amou, você serviu, você ajudou. Então, é a vida devocional, o monte. E aí, por consequência, essa pessoa se aparta de Deus, se esquece do monte de Deus, e que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais vinho para o destino. Fortuna e destino. Dinheiro e uma vida sem Deus. Ao dinheiro, essa pessoa preparou uma mesa. Ao invés dela estar à mesa com Cristo, na comunhão com Cristo, a mesa é comunhão. Sempre que você lê na Bíblia a mesa, você entenda comunhão. A mesa de uma família é a comunhão da família. É o momento mais sagrado que existe, é a comunhão da mesa. Porque uma das coisas mais sagradas que o ser humano faz é se alimentar. E uma das coisas mais abençoadas que existem é o pão sobre a mesa. Jesus tanto ensinou a pedir o pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque é o pão, é o alimento que nos mantém vivos. E quando nós nos reunimos na mesa para nos alimentar com a nossa família, nós estamos fazendo das coisas da terra uma das coisas mais benditas e sagradas e santas que Deus deixou para nós. Tanto que a Santa Ceia, ceia é comer, cear é comer. A Santa Ceia, ela é feita ao redor da mesa, no tabernáculo, lá no cenáculo, quando Jesus reuniu seus apóstolos e deu a eles o pão e o vinho e disse: "Isso é meu pão, isso é o meu sangue, que é partido e derramado por vós." Só que essas pessoas aqui, se apartando, se esquecendo, elas estão em comunhão agora com a fortuna. Elas são agora devotadas ao Deus Mamon. O que importa para elas é ganhar dinheiro, o que importa para elas é o que o dinheiro pode oferecer, é o que o mundo pode oferecer, é o que o dinheiro pode comprar. E elas estão tomando um vinho misturado, ou seja, alcoólico, não o suco puro da vide, que representa o sangue de Jesus, mas um vinho alcoólico ao destino, a um destino sem Deus, ao destino que o muito dinheiro pode comprar, que o muito poder pode comprar. Mas você percebe que essas pessoas brindaram um destino comprado pelas coisas do mundo e elas deixaram Deus, se apartaram e fizeram questão de se esquecer. Deus não faz parte dessa história. Deus não está nesse contexto. Aí sabe o que vai acontecer? Olha a consequência. Também vos destinarei a espada, e todos os encurvareis à matança, porquanto
chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizestes o que é mal aos meus olhos, quem está falando é o Senhor, escolheste aquilo que eu não tinha prazer. Pastor, o senhor quer dizer que Deus vai se vingar dessas pessoas? Bom, essa expressão é pesada e ela aparece na Bíblia, mas o que Deus vai fazer de fato? Todos já nascemos em pecado. A Bíblia diz que nós somos concebidos em pecado. Nós já nascemos separados de Deus. A morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O Senhor veio e nos deu a graça da salvação, nos ofereceu, está oferecendo a você. Se você não aceitar a salvação, você já está condenado. Você já está condenado. Você não está fazendo outra coisa senão mantendo a sua sentença. E você então permanecerá condenado. E Deus, como justo juiz, que agora apresenta a Cristo, seu Filho, como um advogado para te salvar, se agora você rejeita a salvação da graça, naquele dia, no dia do juízo, no dia do julgamento final, você que já está condenado vai receber a sua sentença. E sabe qual vai ser a grande tragédia das pessoas que forem ao inferno? Que não seja o nosso caso, mas sabe qual será a grande tragédia? É que elas tiveram a oportunidade de serem salvas. Você já imaginou uma pessoa que ouviu o Evangelho, que ouviu pregações, que aprendeu tanto das coisas de Deus, que teve uma Bíblia à sua disposição para ler um texto como esse, e não quis? Por quê? Porque se apartou do Senhor, se esqueceu do Monte Santo de Deus e preparou uma mesa para a fortuna e misturou o vinho para o destino. Essa pessoa não quis. Ou como Deus diz, ele falou, ele chamou, ele convidou e não ouviu. E escolheu o que Deus não tinha prazer. Aí olha só como será lá no inferno. Isso aqui, gente, o verso 3, o 14 e o 15, é um retrato do inferno. Se você quer saber como é o inferno, eu vou ler para você. Pelo que assim diz o Senhor Jeová: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós os envergonhareis. Eis que os meus servos cantarão por terem o seu coração alegre. Quem estiver no céu vai cantar por toda a eternidade pela alegria do seu coração. Mas vós gritareis com tristeza de ânimo e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito. O tormento eterno que Jesus também pregou. Enquanto lá no céu os salvos exultarão na presença gloriosa de Deus, os condenados estarão uivando de dor, gemendo de dor, agonizados, tristes, por estarem naquele lugar de escuridão eterna. E deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Jeová vos matará, ou seja, vos condenará, vos lançará ao inferno. Jesus ensinou: temei aquele que tem poder de matar o corpo e lançar o espírito no inferno, porque o único que tem esse poder é o Senhor Jeová, o diabo não tem esse poder, e o seu servo chamará por outro nome. Que triste, não é? Como eu falei, eis o retrato do inferno. Enquanto no céu, os santos, os eleitos, os amados de Deus, felizes para todo sempre, os que rejeitaram a graça, em tormentos indizíveis, pois não há palavras para designar o sofrimento daqueles que forem lançados no inferno. De modo que ainda dá tempo para você, dá tempo de você se arrepender, dá tempo de você se converter, dá tempo de você voltar. Aquele ditado é sábio: enquanto há vida há esperança. Talvez você indague: pastor, mas tem esperança para mim? Com toda certeza eu digo que tem, porque você ainda está ouvindo as palavras de Deus e você pode voltar aos caminhos do Senhor.
E a você que não saiu, que está sendo tentado a sair, fique a advertência. Olha o que vai acontecer com quem abandonar o Senhor. Nunca faça isso. Fique com Deus, agarre-se a Deus, permaneça com Deus, mesmo que as coisas sejam muito difíceis, permaneça com o Senhor. Amém?